E aí pessoal, meu nome é Igor e eu vim dar continuidade à série de vídeos sobre o Vue 2. Hoje nós vamos falar sobre uma feature muito bacana do Vue, não só do Vue 2, mas também como do Vue 1, que são as Computer Properties. Essas Computer Properties são uma solução muito elegante, muito mesmo, da forma como você vai fazer as coisas. É claro que elas têm algumas funcionalidades, vamos dizer assim, alguns benefícios próprios delas, mas no geral ela é uma solução muito elegante de você fazer determinados tipos de coisa. Vamos partir logo para o código aqui. Eu já criei o projeto aqui, criei uma parte chamada Computer Properties. Se você não sabe como eu fiz isso, eu já fiz um vídeo falando, eu usei o Vue CLI aqui, ou Vue CLI, mas enfim. Se eu não me engano foi o primeiro vídeo, o vídeo do Hello World, que eu apresentei ele. Então, caso você não viu, dá uma olhada lá, que eu mostro certinho. Então aqui eu tenho o meu arquivo principal e o meu arquivo o meu componente principal. Já vou subir o servidor aqui, vou jogar o meu editor para cá e vou jogar o meu navegador para cá. Eu vou acessar aqui localhost 8080 e abrir o meu console, poder ficar mais fácil para a gente debugar. Beleza, só esperar abrir aqui, abriu certinho. Então vamos lá. O que são essas Computer Properties na real? Vamos imaginar uma situação que a gente tenha que tratar uma string. Vamos dizer aqui que eu quero, por exemplo, pegar esse valor da mensagem e inverter ele. Eu poderia colocar isso inline, assim, ó, desse jeito. Por exemplo, coloco, sei lá, um H2 aqui, faço a interpolação de mustache e posso colocar e eu posso fazer a troca aqui mesmo, inline. Aí ficaria dessa forma. Beleza. Aqui eu já tenho o efeito que eu quero, que é a mensagem invertida. Só que esse tipo de abordagem acaba ficando um pouco difícil de manter e nada elegante. Imagine numa aplicação grande como ficaria difícil de manter uma solução dessas. Você ter esse tipo de formato de mensagem ou direto nessas interpolações de mustache, como ficaria difícil manter algo assim. O Vue traz para a gente essas Computer Properties que ajudam e deixam o nosso código mais fácil de manter. Então você usa ela dessa forma. Você tem um objeto direto na instância do Vue chamado Computer, e aqui dentro você vai usar as Computer Properties ou as propriedades computadas. Fica mais fácil de falar, até porque eu meio que me enrolo misturando inglês com português, mas enfim. Vamos dizer assim, as propriedades computadas. Então ficaria dessa forma. Você vai usar como se fosse uma propriedade de data. Então vamos dizer que aqui eu tenho uma propriedade e o nome dela vai ser, por exemplo, mensagem reverse. Seria mensagem reverse. Aí o que eu faria? Aqui dentro de Computer eu ia botar esse mensagem reverse em forma de método e retornar alguma coisa. E esse retornar é justamente a mensagem tratada. Então eu coloco aqui, e para acessar a mensagem é só eu colocar um this, que eu acesso qualquer propriedade de data. Então se eu salvar, eu vou ter o mesmo resultado que eu tive quando eu coloquei tudo inline. E aqui você consegue ver como fica muito mais fácil de você conseguir fazer as coisas dessa forma. Você ter uma propriedade que você consiga tratar qualquer tipo de valor com JavaScript, mas qualquer tipo mesmo. Você pode, afinal aqui é JavaScript, então você pode fazer qualquer coisa. Até que nessa versão 2, como a gente não vai ter mais filtros embarcados, e outra coisa que vai acontecer também você não poder usar filtros em diretivas como o v-for.
as Computer Properties teve uma importância, aumentou a importância dela, né? Então, se eu quiser filtrar uma lista, por exemplo, eu faria isso com elas e com o Lodash, por exemplo. Eu vou abordar isso, mas vai ser na aula de Vue4, que, se eu não me engano, é a próxima, sem ser essa que está vindo a outra. Vou mostrar um exemplo prático disso, mas hoje eu quero que vocês entendam pelo menos o conceito básico dessas Computer Properties. Que elas são, sim, vocês vão usar elas direto nas suas aplicações Vue, que elas realmente ajudam muito. Agora, você pode estar me perguntando por que eu não coloquei um método, porque isso aqui seria facilmente usado em métodos. Como, por exemplo, eu crio um método aqui e só executo ele aqui sem problema nenhum. Isso poderia fazer dessa forma também. Só que as Computer Properties, elas têm cache. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você tem uma propriedade assim, uma propriedade desse tipo, que tenha um array muito grande que dependa de outra propriedade desse mesmo tipo, que tenha outro array muito grande, e nisso as duas, uma depende da outra, sendo que cada uma tem um processamento muito grande. Então as Computer Properties, elas meio que têm um cache. Esse cache, sempre que você usar uma propriedade desse tipo, ele vai pegar do cache, a não ser que tenha mudanças na propriedade. Aí sim, ele vai pegar e fazer um diff lá no cache para poder colocar a nova propriedade lá, e assim a aplicação seguir funcionando direitinho. Eu fiz um post aqui no site do Vue.js Brasil, esse aqui, de como funciona a reatividade no Vue. E apesar de ser importante você ler o post todo para saber como o Vue funciona, lá embaixo eu toquei nesse assunto sobre cache, nessas propriedades computadas. É que eu falo tudo, e tem um exemplo aqui, mas no geral esse cache, para vocês verem ele funcionando, é da seguinte forma. Imagine que aqui eu tenho uma propriedade chamada time, e eu quero que ela seja uma Computer Properties. Então eu vou criar ela aqui. Em vez de ela ser uma função, ela vai ser um objeto, porque ela sendo um objeto eu posso colocar cache aqui e ativar ou desativar ele. Ele por padrão é true, então por padrão ele está ativado, mas você pode desativar, mas não é recomendado que você faça isso. Então e também vou ter um get, que é o que vai me retornar, o valor. Eu creio que vocês sabem o que é o get no JavaScript, mas enfim, caso você não saiba, você dá uma pesquisada rápida aí, é isso aí. O get me retorna um valor, e esse valor pode ser qualquer coisa, assim como antes, quando ele estava numa função. Eu vou retornar aqui um timestamp mesmo, para a gente poder ver o cache em ação. Me retornou o timestamp aqui certinho. Agora, para poder mostrar o cache em ação, eu vou usar uma rank function aqui. Não se preocupe com isso, no vídeo que eu for falar de como funciona a reatividade no Vue, eu vou tocar nesse assunto, que é coisa de ciclo de vida e tal, mas o que vocês precisam entender no momento é que essa função vai ser chamada quando a aplicação iniciar, vamos dizer assim. Então, aqui eu vou simplesmente mostrar um log, e esse log vai me mostrar this time, que é essa propriedade computada aqui. O nome bonito. Essa propriedade computada aqui. Como eu falei, você usa essas propriedades da mesma forma que você usa alguma coisa que esteja em data. Então você pode acessar dessa forma aqui. Salvando, ele vai mostrar esse valor aqui e vai mostrar o timestamp aqui. Você nota que os dois eles são exatamente a mesma coisa. Apesar de ser um timestamp, eles são exatamente a mesma coisa. Apesar que uma coisa que acontece diferente da outra era para me mostrar uma diferença aqui entre os dois, nem que seja mínima. Isso aqui é um timestamp, está contando milissegundos ali, então ele tinha que me mostrar uma diferença. Só que ele não me mostra porque o cache está em true. Então ele, como a propriedade meio que não mudou, ele pega a propriedade que já existia no cache e acaba sendo a propriedade que vai estar disponível. Então se eu passar false aqui, o valor já começa a ser diferente. Se eu der um refresh aqui, 8304 aqui no final, 9509, já começa a ser diferente. Então você começa a perceber que
essas Computer Properties, elas trazem um benefício para você, que voltando naquela situação lá de você ter um array muito grande que depende de outro array muito grande, elas acabam sendo benéficas em relação a algumas soluções que você toma. E além disso, como você viu o get aqui, vocês devem estar pensando, então provavelmente deve ter um set aqui para me escrever um valor de volta. Exatamente, tem um set também que você pode escrever um valor de volta. Para mostrar isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar só uma Computer Property aqui chamada name, vou apagar isso aqui, mas aqui em data eu vou colocar dois nomes, por exemplo, first, vou colocar Igor no nome, e last, vou colocar o segundo nome, beleza. Aí aqui eu vou tirar até esse cache aqui, que como ele por padrão é true, então não faz diferença eu colocar, a não ser que eu vá desativar. Aqui eu simplesmente vou, deixa eu botar o name aqui, name, tem que ser o mesmo nome daqui que eu botei aqui. Então eu vou em get, simplesmente eu vou colocar, vou retornar os dois nomes juntos, então fazer a concatenação aqui this.first, dá um espaço, this.last. Simplesmente ele vai me retornar meu nome ali, que eu fiz a concatenação aqui. Só que eu vou colocar um set também aqui. Então, no set, eu quero que faça o seguinte: sempre que ele me mandar um novo valor, que eu, a propósito, eu recebo ele por parâmetro aqui, que é um novo valor, eu vou vou armazenar ele aqui numa string, numa variável chamada names. Eu vou fazer só um split nele no espaço. Como o nome que vão me passar ele vai ter um espaço para dividir o primeiro e o segundo nome. Eu vou fazer aqui, e nisso ele vai dividir em um array, sendo que a primeira posição é o primeiro nome e a segunda posição é o segundo nome. Então eu vou retornar aqui, só que agora eu vou definir first como a primeira posição do array e last como a segunda posição. Então eu vou fazer o seguinte: this.first é igual a names na primeira posição, e this.last é igual a names na segunda posição. Beleza. Para a gente ver isso funcionando, aqui de novo no Monter, eu vou fazer um set timeout para a gente poder ter uma visão melhor. Eu vou redefinir esse valor name. Como o name a gente leva como se fosse uma propriedade de data, a gente usa ele como se fosse uma propriedade de data, então eu posso acessar name assim. Acessando name assim, eu vou redefinir esse name para outra coisa, como por exemplo Halford, sei lá, Luiz. Então, beleza, e vou mandar ele fazer isso depois de 2 segundos. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai pegar o get, eu botei o name aqui, nisso ele vai me mostrar aqui o primeiro e o segundo nome concatenados, porque ele vai vir aqui no get, que é quando ele for ler, para poder colocar alguma coisa no template, ele vai ler aqui, concatenar os dois, e depois que passar 2 segundos, ele vai redefinir name, que é essa propriedade aqui, que a gente usa como se fosse alguma coisa que tivesse em data, para Halford Luiz. Nisso, o meu set entra em ação, sendo que essa propriedade, esse valor Halford Luiz vai vir por parâmetro. Esse valor vindo por parâmetro, eu vou fazer um split no espaço, que é esse espaço aqui, e eu vou ter ali no name, nessa variável names, Halford como o primeiro valor e Luiz como o segundo valor do array. E aqui eu só redefino first para o primeiro valor e last para o segundo valor. Então quando eu salvar aqui, depois de segundos ele me troca o valor para o valor que eu defini no set. Então, como a gente consegue ver aqui, as Computer Properties elas têm uma importância a mais no Vue, e além delas terem essa importância, elas são muito úteis para as soluções que você vai tomar, tanto pela elegância como pela facilidade de você manipular algum valor por JavaScript. Nessa aula, como eu falei, eu só queria mostrar para vocês o conceito delas, porque a gente vai ver mesmo elas na aula de V4,
que eu vou mostrar como a gente faz para, por exemplo, filtrar uma lista, que é o que a gente provavelmente vai fazer mais com as propriedades. Não que eu diga que ela não tenha outra utilidade, mas o que a maioria das pessoas vai fazer para aquele negócio do filtros e tal. Mas eu queria que vocês entendessem o conceito. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.